Antes da luz elétrica, antes do asfalto, antes do barulho das cidades, existia a roça. E na roça, existiam histórias que não se contam em voz alta. Histórias que atravessaram gerações, relatos de pessoas simples, mas sinceras, casos que ninguém nunca conseguiu explicar. Depois que o sol se põe, o interior muda, o silêncio fica pesado, o vento parece observar, e qualquer barulho vira aviso. Quem nasceu ou viveu na roça sabe, a noite não é para qualquer um. Essas histórias não nasceram em livros. Não vieram da televisão. Elas surgiram nas conversas ao pé do fogão a lenha, nos sussurros dos mais velhos, no medo estampado no rosto de quem viveu. E o que você vai ouvir agora não é invenção. São relatos reais, histórias da roça que marcaram uma geração inteira. No interior de Minas, havia um caminho antigo, um atalho de terra batida, usado há décadas pelos moradores para cortar caminho entre duas fazendas. Durante o dia, era só estrada, mas à noite, ninguém passava por ali. Diziam que aquele caminho não gostava de ser atravessado depois que escurecia. Um senhor conhecido como Seu Benedito, já falecido hoje, contava que certa vez precisou voltar tarde da casa de um parente. A lua estava fraca, o mato alto e o silêncio estranho demais. Ele conhecia aquele atalho desde menino, mas naquela noite, algo estava diferente. Os grilos se calaram de repente. O vento parou, e os cachorros das redondezas começaram a uivar ao mesmo tempo. Seu Benedito apertou o passo. Foi quando ouviu passos atrás dele. Ele parou. Os passos pararam. Ele andou novamente. Os passos voltaram. Quando criou coragem e olhou para trás, não havia ninguém. De repente, uma voz baixa, rouca, chamou pelo nome dele. Benedito! O coração disparou. As pernas tremeram. Ele correu. Correu como nunca correu na vida. Quando chegou em casa, pálido, suando frio, a mãe dele apenas olhou e disse: "Eu falei para não usar aquele caminho depois do pôr do sol." Nunca mais passou por ali. E até hoje, aquele atalho existe, mas continua vazio à noite. Essas histórias sempre tinham algo em comum. Não eram monstros aparecendo. Não eram gritos ou ataques. Era o aviso. Era o medo silencioso. Era a sensação de que alguém, ou algo, estava observando. E no interior sempre se soube de uma coisa: nem tudo que anda precisa ser visto. No sertão nordestino, muitos falam da chamada luz que caminha. Uma família inteira jurava ter visto. Era madrugada. O pai levantou para ver o gado no pasto. Quando olhou ao longe, viu uma luz azulada flutuando entre os bois. Os animais estavam parados. Nenhum mugia. Nenhum se mexia. A luz se movia devagar, sem fazer barulho, como se escolhesse o caminho. O homem tentou chamar os filhos, mas a voz não saiu. O corpo não respondia. Quando a luz se aproximou da porteira, simplesmente apagou. No outro dia, um bezerro apareceu morto, sem marcas, sem sangue, sem explicação. Desde então, naquela região, ninguém entra no pasto de madrugada. Toda roça tem uma casa velha abandonada. Mas aquela... ninguém queria nem chegar perto. Era uma casa de taipa, isolada, engolida pelo mato. Quem passava por perto dizia ouvir sons à noite. Passos, portas batendo. E um barulho estranho, como se a casa respirasse. Um rapaz curioso pegadas que iam até o centro da casa e simplesmente desapareciam. O rapaz nunca contou essa história rindo. Sempre dizia sério: aquilo ali não é casa abandonada, é morada. Essas são apenas algumas das histórias que marcaram gerações inteiras no interior do Brasil. E ainda existem muitas outras, mais estranhas, mais assustadoras e mais difíceis de explicar. Se você já viveu algo parecido,
Ou ouviu histórias assim? Então você sabe. A roça guarda segredos. Muita gente pensa que essas histórias ficaram no passado, que eram coisas de antigamente, de um tempo sem explicação. Mas quem vive no interior sabe. Elas continuam acontecendo. E quase sempre com quem não acredita. Havia uma família que morava numa pequena propriedade afastada, cercada de mato fechado por todos os lados. A casa era simples, de chão batido, iluminada à noite apenas por lamparina. Todas as noites, exatamente no mesmo horário, alguém batia palmas no terreiro. Uma palma. Depois outra. Sempre três. O pai achava que era brincadeira. Talvez algum vizinho passando tarde. Mas quando saía com a lanterna, não havia ninguém. Isso se repetiu por semanas, até que numa noite a mãe resolveu não deixar ninguém sair. Apagou a lamparina. E todos ficaram em silêncio, ouvindo. As palmas vieram mais perto, agora na porta. 3 palmas secas, fortes. E uma voz, bem baixa, disse: Abre. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. A porta começou a tremer sozinha. Não era pancada. Era como se alguém passasse a mão por ela de cima a baixo. Depois, silêncio. No outro dia, encontraram marcas no chão do terreiro, pegadas grandes demais para serem de gente, e profundas demais para alguém tão leve. Num Um rapaz ignorou o aviso. Voltava da casa da namorada quando ouviu alguém chamar pelo nome dele, lá de dentro do matagal. A voz parecia conhecida. Parecia próxima. Ele respondeu. A voz chamou de novo. Agora mais distante. Ele seguiu. Cada vez que andava, a voz se afastava um pouco mais, sempre chamando, sempre suave. Quando se deu conta, já estava perdido. O caminho tinha sumido. O silêncio estava pesado. Foi aí que ele percebeu. A voz vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Se ajoelhou no chão, começou a rezar como lembrava da infância. Pai Nosso, Ave Maria, tudo misturado, com a voz tremendo. Quando o sol nasceu, o encontraram caído perto de casa. Mas havia algo errado. Ele não falava mais. Nunca mais. Só apontava para o mato e balançava a cabeça negando. A mãe estranhava. O menino ria, conversava, corria, como se tivesse companhia. Quando perguntava com quem ele falava, a resposta vinha simples. Com o menino do chapéu. A mãe gelava. Não havia menino nenhum por perto, muito menos de chapéu. Certa noite, ouviu o filho conversando perto da porteira. Quando saiu correndo, o menino estava parado, olhando para o escuro. Perguntou com quem ele falava. Ele respondeu. Ele disse que vai me levar para brincar onde não tem dor. No dia seguinte, a criança amanheceu doente, fraca, sem forças nem para levantar. Chamaram benzedeira, chamaram rezador. Depois de muita reza, a mulher mais velha da região disse apenas: Ele quase foi. Nunca mais a criança falou do menino do chapéu. Mas também nunca mais foi a mesma. Essas histórias não viram notícia, não saem em jornal, não aparecem na televisão. Elas vivem na memória, na voz baixa dos mais velhos, no aviso que vem sempre acompanhado de um olhar sério. Porque na roça, não é preciso ver para saber que algo está ali. O mato escuta, a estrada lembra, e a noite guarda tudo. E ainda há muitas outras histórias. De cemitérios onde alguém chora à meia-noite, de igrejas onde velas se acendem sozinhas, de sombras que atravessam o curral quando não há lua, histórias que marcaram uma geração inteira
e continuam marcando quem ousa ignorar os avisos. Porque no interior, quando algo não quer ser encontrado, é melhor não procurar. E quando a roça fica em silêncio demais, é porque alguém ou alguma coisa está passando. No interior, existem lugares que todo mundo conhece, mas ninguém frequenta. Uma porteira torta no meio do nada, um curral abandonado, um pedaço de estrada onde o cavalo empaca sem motivo. Os mais velhos dizem que o chão guarda memória, e onde houve dor, medo ou morte, alguma coisa fica. Havia um velho cemitério pequeno, desses de roça mesmo, cercado só por madeira velha e cruzes tortas. Nada de muro, nada de luz. À noite, ninguém passava por ali. Um homem que voltava tarde do trabalho decidiu cortar caminho por perto. Era descrente. Dizia não acreditar nessas coisas. Quando chegou próximo ao cemitério, sentiu um frio estranho. Não era vento. Era um frio que vinha de dentro. De repente, ouviu choro. Choro de mulher. Parecia vir de... E então veio a voz, clara. Me ajuda. O homem deu um passo para frente, e outro. Foi quando percebeu que todas as cruzes estavam viradas na direção dele. O choro cessou de uma vez. Ele saiu correndo, tropeçando, sem olhar para trás. No outro dia, voltou de dia para conferir. Tudo estava normal. Cruzes viradas como sempre estiveram. Nenhum sinal de nada. Mas o homem nunca mais passou por ali. E nunca mais zombou das histórias da roça. Em outra fazenda, havia um curral onde os animais não ficavam depois de certa hora. O dono achava estranho. Toda noite, o gado arrebentava a cerca e se espalhava pelo pasto. Resolveu vigiar. Ficou escondido atrás de uma árvore, espingarda na mão, esperando. Perto da meia-noite, sentiu um cheiro forte, como de terra molhada misturada com coisa podre. O gado começou a se agitar. Foi quando viu. Uma sombra alta atravessou o curral. Não tinha forma definida. Não andava. Deslizava. Onde ela passava, os bois se afastavam, tremendo. O homem tentou gritar, tentou correr. O corpo não respondeu. A sombra parou por um instante, como se soubesse que estava sendo observada. Depois seguiu para o mato. No dia seguinte, o curral estava intacto. Mas no chão havia marcas profundas, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado. O dono vendeu a fazenda pouco tempo depois. No interior, uma menina costumava brincar sozinha perto do riacho ao entardecer. A mãe sempre avisava para entrar antes do escurecer. Mas a menina insistia que alguém chamava. Perguntada quem era, respondia: a moça bonita. A mãe achava que era imaginação, até que um dia foi junto, escondida, observar. A menina conversava, respondia, ria, mas não havia ninguém. De repente a menina disse: ela tá dizendo para eu ir com ela, porque lá é fresquinho e não tem barulho. A mãe correu, pegou a filha no colo e saiu sem olhar para trás. Naquela noite, a menina teve febre alta e delírios. Falava que a moça estava zangada, que queria buscar o que era dela. Chamaram rezadeira, benzedeira, padre. Depois de muita reza, a febre passou. A menina cresceu, mas nunca mais chegou perto daquele riacho. E até hoje diz que, às vezes, ainda ouve alguém chamar quando a tarde cai. Há também as histórias das estradas de terra. Motoristas juram dar carona para alguém que some no meio do caminho. Outros dizem ver uma pessoa sentada na beira da estrada, cabeça baixa, que desaparece quando o carro se aproxima. Um caminhoneiro contou que certa noite viu uma mulher de branco pedindo ajuda. Parou.
Perguntou se estava tudo bem. Ela apontou para a frente e disse: "É logo ali." Quando ele olhou para onde ela apontava e voltou o olhar, ela não estava mais lá. No dia seguinte, soube que naquele mesmo trecho havia acontecido um acidente fatal anos antes. Essas histórias se espalham sem pressa, sem exagero, sem gritaria. São contadas como aviso, como cuidado. Porque no interior o medo não é brincadeira, é proteção. Quem aprende a ouvir, sobrevive. Quem ignora, vira história. A roça ensina cedo que nem tudo que aparece é gente. Nem toda voz deve ser respondida. Nem todo caminho deve ser seguido. E enquanto houver estrada de terra, casa velha, curral abandonado e noite sem lua, essas histórias continuarão existindo. No interior, há noites em que o escuro parece mais pesado. Não é só falta de lua. É como se a própria noite estivesse mais próxima, encostando na pele. Os mais velhos sempre disseram que existem horários perigosos. Não horas marcadas em relógio, mas momentos em que o mundo parece mudar de lado. Um desses momentos é quando tudo fica quieto demais. Numa pequena comunidade rural, havia um costume antigo. Ninguém ficava no terreiro depois que o último cachorro se calava. Certa noite, um homem ignorou isso. Sentou-se no banco de madeira, fumando, olhando o céu. De repente, percebeu que não ouvia mais nada. Nem inseto, nem vento, nem bicho. Foi quando escutou passos lentos, arrastados, vindo do fundo do quintal. Achou que fosse alguém da família. Chamou pelo nome. Os passos continuaram, mas não responderam. Quando a figura surgiu na beira da luz fraca da lamparina, o homem sentiu o corpo gelar. Não era sombra, nem gente. Era algo torto, curvado, com pernas longas demais e cabeça baixa, quase encostando no chão. Não tinha rosto visível, só uma escuridão onde deveria haver olhos. A coisa parou a poucos metros dele. O homem tentou se levantar. As pernas não obedeceram. A criatura inclinou a cabeça como se observasse. Depois virou lentamente e voltou para o mato, sem pressa. No outro dia, o homem amanheceu com febre alta. Delirava. Dizia que alguém tinha medido ele com os olhos. Nunca mais sentou no terreiro à noite. E passou a rezar sempre antes de escurecer. Em outra região, havia um poço antigo, usado desde o tempo dos avós. Água fria, limpa, profunda. Mas existia uma regra: não tirar água depois do pôr do sol. Uma moça nova, recém-chegada à comunidade, não acreditava nessas coisas. Precisava de água. Foi até o poço já de noite. Quando jogou o balde, ouviu algo diferente. Não foi o som da água. Parecia um suspiro, vindo de dentro do poço. Ela congelou. Então ouviu uma voz fraca, ecoando lá de baixo. "Desce!" Largou o balde e saiu correndo. No dia seguinte, contaram que anos antes uma mulher tinha caído naquele poço e nunca foi retirada. Desde então, ninguém tirava água à noite. O balde nunca foi encontrado. Também existem histórias das rezas que não podem ser interrompidas. Uma benzedeira famosa da região costumava dizer que certas coisas só vão embora se a reza for feita inteira, sem erro, sem distração. Certa vez, durante uma reza, alguém bateu na porta. Ela não respondeu. Bateram de novo, mais forte. Uma voz conhecida chamou pelo nome dela. Mesmo assim, ela continuou rezando. Quando terminou, abriu a porta. Não havia ninguém. No chão, em frente à casa, havia marcas de unhas fincadas na terra, como se alguém tivesse tentado entrar à força. A benzedeira nunca explicou o que estava tirando daquela casa. Só dizia que chegou a tempo. Há também os relatos das madrugadas em que alguém bate à janela. Sempre 3 batidas. Nem mais, nem menos.
Quem levanta para olhar, nunca vê nada. Mas quem responde, diz que passa a ser visitado com frequência. Uma senhora contou que respondeu uma vez. Perguntou quem era. Do lado de fora, a voz respondeu com a mesma entonação dela. Depois disso, passou a ouvir passos dentro de casa à noite. Objetos mudando de lugar. Portas abrindo sozinhas. Mudou-se pouco tempo depois. A casa ficou vazia. Mas até hoje dizem que à noite ainda se vê luz lá dentro. No interior existem estradas que não levam apenas a lugares. Levam a memórias. Um rapaz voltava de moto quando sentiu alguém sentar na garupa. O peso era real. O motor até perdeu força. Ele não teve coragem de olhar para trás. Seguiu até chegar perto da cidade. Quando parou, o peso sumiu. Mais tarde, soube que naquele trecho da estrada, um jovem tinha morrido num acidente de moto, sozinho, de madrugada. Depois disso, o rapaz nunca mais passou ali à noite. Essas histórias não servem para assustar por diversão. Servem para ensinar. Na roça, aprende-se cedo que o mundo não é só o que se vê, que existem limites invisíveis e que ultrapassá-los cobra um preço. Por isso, os mais velhos sempre avisaram: não responda chamado no mato, não siga luz estranha, não fique fora de casa quando a noite pesa, porque algumas coisas não atacam, elas observam, esperam e marcam, e quem é marcado nunca mais volta a ser o mesmo. E ainda há muito mais histórias, de fazendas inteiras que foram abandonadas de uma hora para outra, de famílias que foram embora sem vender nada, de lugares onde ninguém fica, mesmo sem saber explicar o motivo. A roça não esquece, o chão lembra, e a noite sempre volta. No interior, existe um tipo de medo que não faz barulho. Ele não corre atrás, não grita, apenas se aproxima devagar. Os antigos diziam que quando o cheiro do mato muda de repente, é sinal de que algo passou por ali. Numa fazenda antiga, havia um corredor de árvores que ligava a casa grande ao curral. De dia, era sombra fresca. À noite, parecia um túnel sem fim. Um rapaz precisava atravessar aquele corredor toda madrugada para tirar leite. No começo, sentia só um aperto no peito. Depois, começou a ouvir respirações atrás dele. Não eram passos. Eram respirações pesadas, como de alguém cansado. Ele andava mais rápido. A respiração acompanhava. Quando parava, o som parava. Certa madrugada tomou coragem e virou de repente. Não havia ninguém, mas o ar estava quente, pesado, como se algo grande estivesse muito perto. No outro dia, o rapaz se recusou a passar por ali. Disse que tinha certeza de que algo estava seguindo ele todas as noites. Pouco tempo depois, os donos da fazenda mandaram derrubar aquele corredor de árvores. Disseram que o gado não queria mais passar por ali. Mesmo depois de derrubado, ninguém caminha naquele trecho à noite. Há também as histórias dos sinos que tocam sozinhos. Em uma capela pequena, afastada das casas, moradores juravam ouvir o sino tocar de madrugada. Sempre uma badalada só. Nunca duas, nunca três. Um grupo resolveu vigiar. Ficaram escondidos, esperando. Quando o sino tocou, correram para fora. O sino estava parado, mas a corda balançava levemente, como se tivesse acabado de ser puxada. Na manhã seguinte, souberam que uma senhora tinha falecido naquela mesma hora. Depois disso, toda vez que o sino toca sozinho, alguém morre na região poucos dias depois. Outra história antiga envolve uma ponte de madeira. Ela ligava duas partes da comunidade e era estreita demais para carros. Só passava a pé ou a cavalo. À noite, muitos diziam ouvir passos sobre a ponte, mesmo quando não havia ninguém. Um homem decidiu atravessar de madrugada.
No meio da ponte, sentiu alguém passar por ele, roçando o ombro. Era frio, gelado. Quando chegou ao outro lado, olhou para trás. A ponte estava vazia. Nunca mais atravessou aquela ponte depois de escurecer. Há também relatos de casas que avisam. Uma família percebeu que sempre que algo ruim ia acontecer, a casa rangia diferente. Portas estalavam sem vento. O telhado estalava. Uma noite, os barulhos foram mais fortes que o normal. A mãe mandou todos dormirem juntos na sala. De madrugada, uma árvore enorme caiu exatamente sobre o quarto onde as crianças costumavam dormir. A casa tinha avisado. Nem todas as presenças vêm para assustar. Algumas vêm para proteger. Mas o problema é que nem sempre dá para saber a diferença. Uma mulher contou que costumava ouvir alguém varrendo o terreiro de madrugada. O som da vassoura era claro. Quando levantava, não via ninguém. Mas o terreiro amanhecia limpo. Quando se mudou, a casa ficou abandonada. O mato tomou conta. Ninguém nunca mais ouviu a vassoura. Talvez aquela presença cuidasse do lugar. Talvez não gostasse de solidão. No interior, aprende-se que as casas têm memória, as estradas têm vontade, e os lugares escolhem quem pode passar. Existem noites em que o medo vem como aviso, outras como castigo. Por isso, quem cresce na roça aprende cedo a respeitar o invisível. Abaixar a cabeça, a não desafiar. Porque algumas coisas não precisam se mostrar para provar que existem. Basta sentir. E quando o interior fica quieto demais, é melhor não ficar parado. É sinal de que alguém está perto. E nem sempre esse alguém é humano. E ainda existem histórias que não são contadas. Porque quem viveu, preferiu esquecer. Mas o esquecimento não apaga marcas. E na roça, as marcas sempre ficam. No interior, existem marcas que não aparecem no corpo. Elas ficam no jeito de andar, no olhar desconfiado, no silêncio que surge quando alguém toca em certos assuntos. Os mais velhos sempre diziam que a roça ensina a ouvir antes de falar. Quem não aprende, aprende à força. Havia uma família que morava perto de uma grota funda, dessas que nunca secam. Durante o dia, o lugar parecia comum, mas à tarde, o vento mudava de direção e o ar ficava frio. As crianças eram proibidas de chegar perto. Um dia, um dos meninos desobedeceu. Foi encontrado horas depois, sentado à beira da grota, olhando fixo para dentro. Não chorava, não respondia. Quando o pai sacudiu o garoto, ele apenas disse: "Eles moram aí embaixo." Depois disso, a criança passou a acordar gritando de madrugada. Dizia que alguém puxava seus pés durante o sono. A família se mudou pouco tempo depois. A casa ficou vazia, mas até hoje ninguém constrói nada naquele terreno. Em outra localidade, havia uma árvore antiga, enorme, no meio do pasto. Os bois nunca chegavam perto. O capim ao redor crescia ralo. Os mais velhos diziam que aquela árvore tinha dono. Um homem resolveu cortar, dizendo que era superstição. No primeiro golpe do machado, o vento soprou forte. No segundo, o machado escapou da mão dele e cravou no chão. Quando a árvore caiu, um silêncio estranho tomou conta do lugar. Na mesma semana, o homem começou a definhar, sem doença, sem explicação. Morreu poucos meses depois. A árvore nunca foi usada como lenha. Ficou apodrecendo no chão, intacta, como se ninguém tivesse coragem de tocar. No interior, existem também os chamados lugares errados. Não importa quantas vezes você passe, sempre dão a sensação de que algo está fora do lugar. Um desses lugares era uma curva de estrada onde acidentes aconteciam com frequência. Sempre à noite, sempre sem motivo claro. Um morador disse que via uma figura parada na curva, observando. Nunca atravessava, nunca se aproximava, só ficava ali. Um dia, um rapaz resolveu parar o carro e olhar. No dia seguinte,
Encontraram o carro aberto, parado na beira da estrada. O rapaz nunca foi encontrado. Depois disso, ninguém mais parou naquela curva. Há também histórias das vozes que imitam pessoas conhecidas. Uma mulher ouviu o marido chamando do quintal. A voz era perfeita. Ela respondeu. A voz chamou de novo, mais longe. Quando saiu, o marido estava dormindo dentro de casa. Depois disso, ela passou a ouvir o próprio nome sendo chamado à noite. Nunca mais respondeu. Quem responde, dizem, perde algo. Às vezes a voz, às vezes a memória, às vezes o caminho de volta. Existem relatos de pessoas que saíram para pequenas caminhadas e voltaram dias depois, sem saber onde estiveram. Para elas, tinha sido apenas algumas horas. Voltaram diferentes, mais caladas, mais distantes, e sempre com a mesma frase: não era lugar de gente. Na roça, também se fala de animais que avisam, cachorros que se recusam a entrar em certos terrenos, cavalos que empacam sem motivo, galinha que sobe no poleiro antes da hora. Os bichos sentem primeiro. Numa casa isolada, os cães começaram a uivar todas as noites olhando para o mesmo ponto do mato. Nunca avançavam, nunca latiam, só uivavam como se estivessem de luto. Poucos dias depois, a família perdeu tudo num incêndio que começou sem causa aparente. Os cães não morreram, fugiram antes. No interior, aprende-se que sobreviver não é ser corajoso, é ser atento. Quem ignora aviso vira exemplo. Quem escuta, permanece. Por isso, essas histórias atravessaram gerações. Não como medo gratuito, mas como ensinamento. A roça não pede explicação. Ela exige respeito. E enquanto existir mato fechado, estrada de terra, casa antiga e noite sem lua, essas histórias continuarão sendo sussurradas, porque nem tudo que vive aqui nasceu para ser visto. Algumas coisas apenas compartilham o mesmo espaço, e quando você sente que não está sozinho, geralmente não está. E no interior isso sempre foi sabido. No interior, há pessoas que carregam histórias sem nunca contá-las. Não por esquecimento, mas porque certas lembranças ainda respiram dentro delas. Os antigos diziam que existem encontros que não deixam prova, apenas mudança. Um homem simples, conhecido por ser trabalhador e calmo, começou a agir diferente depois de uma noite de chuva forte. Tinha ido buscar uma vaca que não voltou do pasto. A chuva engrossou, o mato fechou, e o caminho sumiu. Ele dizia que ouviu alguém chamando, não com voz, mas com pensamento, como se a ideia tivesse sido colocada dentro da cabeça dele. Seguiu. Não lembrava do trajeto. Só lembrava de ter chegado a um lugar onde o chão parecia mole, como se respirasse. O ar era quente demais, e havia um cheiro doce e enjoativo. Ele disse que não viu ninguém, mas sentiu que estava cercado. Quando deu por si, estava caído perto da porteira de casa ao amanhecer. A vaca apareceu dias depois, sozinha, magra, assustada. Depois daquela noite, o homem nunca mais entrou no mato. E nunca mais ficou sozinho depois do escurecer. Em muitas regiões, fala-se das casas que esfriam de repente. Não importa o calor que esteja fazendo. De uma hora para outra, o ar fica gelado. Uma família percebeu isso sempre no mesmo horário da madrugada. As crianças acordavam chorando, dizendo que alguém estava parado no canto do quarto. Quando a mãe acendia a luz, não havia nada, mas o frio permanecia. Chamaram um rezador antigo. Ele entrou na casa, olhou ao redor e disse apenas: "Isso aqui foi atravessado." Fez as rezas, queimou ervas, mandou a família dormir junta por 3 noites. Depois disso, o frio nunca mais voltou. Mas o rezador nunca explicou o que tinha entrado ali.
Existem também histórias de pessoas que começaram a adoecer sem causa aparente. Exames não mostravam nada, remédio nenhum funcionava. Um senhor começou a emagrecer rápido, perder forças, perder vontade. Dizia que sonhava todas as noites com alguém sentado à beira da cama, só olhando. Chamaram benzedeira. Ela disse que aquilo não era doença, era cobrança. Perguntou se ele tinha mexido em algum lugar proibido. Ele lembrou de um pedaço de terra que havia arado contra o aviso dos mais velhos. Depois de pedir desculpa em voz alta, de devolver o que tinha tirado da terra, o homem melhorou. No interior, aprende-se cedo que nem tudo se resolve com força. Algumas coisas exigem respeito. Há também as histórias dos caminhos que mudam. Pessoas que juram conhecer uma estrada desde crianças, mas numa certa noite ela parece diferente. Mais longa, mais estreita, mais silenciosa. Um rapaz contou que andou por horas e nunca chegava. A estrada parecia se repetir. Quando viu uma luz ao longe, correu. Ao se aproximar, percebeu que era a própria casa. No dia seguinte, o pai disse que ele tinha sumido por 2 dias inteiros. Para o rapaz, tinham sido apenas algumas horas. Depois disso, nunca mais saiu à noite. Existem histórias de sombras que não pertencem a ninguém. Uma mulher viu sua própria sombra se mover quando ela estava parada. Não seguiu o movimento do corpo. Ela piscou. A sombra estava normal de novo. Depois disso, passou a ter pesadelos constantes, sempre com alguém tentando ocupar o lugar dela. Mudou-se pouco tempo depois. Há também relatos de quem ouviu o próprio nome ser chamado por alguém que já morreu. A voz vem mansa, conhecida, convidativa. Os mais velhos dizem que não se responde, nunca. Quem responde, dizem, perde algo que não sabe explicar. No interior, essas histórias não são tratadas como lenda. São tratadas como experiência. Não se ri delas. Não se desafia. Observam. Elas sabem quem respeita e quem acha que tudo é brincadeira. Por isso, quando a noite cai e o vento muda, as portas se fecham, as rezas começam e o silêncio vira proteção. E assim, geração após geração, essas histórias continuam vivas. Não para assustar, mas para lembrar que no interior do Brasil, o mundo nunca foi apenas o que os olhos veem. No interior, há quem diga que o tempo não passa do mesmo jeito em todos os lugares. Existem pontos onde ele parece escorrer devagar e outros onde simplesmente para. Os mais velhos chamam esses lugares de pontos virados. Numa região afastada, havia um terreiro onde ninguém construía nada havia décadas. Toda vez que alguém tentava, algo dava errado. Ferramentas quebravam, gente adoecia, animais desapareciam. Um homem resolveu ignorar os avisos. Disse que medo não enchia a barriga. Começou a levantar a casa. Na primeira semana, sonhou que alguém observava de dentro do chão. Na segunda, acordava com marcas roxas nas pernas, como se tivesse sido puxado durante o sono. Na terceira, começou a ouvir batidas vindas debaixo da terra. Não eram fortes. Eram ritmadas, como se alguém estivesse cavando, de dentro para fora. Ele abandonou a obra. Nunca mais voltou ao terreno. Até hoje o lugar permanece vazio, e quem passa por ali diz sentir o ar pesado, como se estivesse respirando dentro de um lugar fechado. Em outra comunidade, havia uma estrada antiga que cortava um brejo. Durante o dia, tudo normal. À noite, ninguém passava. Um homem decidiu atravessar mesmo assim. Dizia conhecer o caminho desde menino. No meio da estrada, o carro apagou. Sem falha mecânica. Simplesmente apagou.
Quando tentou sair do veículo, sentiu o chão ceder levemente sob os pés, como se estivesse pisando em algo vivo. Ouviu então um barulho estranho, parecido com murmúrios misturados com água se movendo. Não vinha de um ponto só. Vinha de todos os lados. Entrou correndo no carro, trancou as portas e começou a rezar. Quando o motor voltou a funcionar, não esperou. Saiu dali sem olhar para trás. Depois disso, contou que sonhou várias vezes com pessoas cobertas de lama, tentando puxá-lo para baixo. Nunca mais passou naquela estrada. Há também histórias de quem viu a própria casa mudar. Uma mulher contou que certa noite entrou no quarto e percebeu que os móveis estavam levemente fora do lugar. Nada demais, só diferente. No dia seguinte aconteceu de novo. Na terceira noite percebeu que havia um quarto a mais no fundo da casa. Um espaço que não existia antes. A porta estava entreaberta. Ela não entrou. No outro dia, o quarto não existia mais. Depois disso, a mulher passou a dormir com a luz acesa. Dizia que a casa tentava se alongar quando todos dormiam. Existem relatos de pessoas que começaram a ouvir rezas vindas do mato. Rezas antigas, em latim ou em palavras que ninguém reconhece. Um agricultor contou que ouviu isso enquanto arava a terra ao amanhecer. Parou o trator. Ficou escutando. As vozes cessaram de repente. No mesmo dia, uma parte do terreno cedeu, formando uma fenda profunda. Nunca mais plantaram ali. Os mais velhos disseram que aquela terra já tinha sido usada para coisas que não deviam. Na roça, fala-se muito de respeito aos mortos. Não mexer onde houve enterro antigo. Não brincar perto de cruz esquecida. Um grupo de jovens riu disso uma vez. Resolveu derrubar uma cruz velha, caída no mato. Naquela semana, todos começaram a ter o mesmo sonho. Uma figura parada, imóvel, olhando para eles. Um por um, pediram desculpa no local onde a cruz estava. Depois disso, os sonhos cessaram. A cruz foi recolocada. No interior, também se fala das noites em que a lua parece errada, grande demais, clara demais. Nessas noites dizem que o mundo fica mais próximo do outro lado. Cachorros se escondem, gatos somem, as pessoas trancam portas mais cedo. Uma senhora contou que nessas noites via gente passando pela estrada que não deixava sombra. Andavam em silêncio, em fila, sem olhar para as casas. Ela nunca abriu a janela, nunca chamou, nunca comentou com ninguém. Disse que quem observa demais acaba sendo notado. Essas histórias atravessam gerações porque não vêm do medo gratuito, vêm da experiência, da perda, do susto que muda alguém para sempre. Na roça, aprende-se que existem coisas que não querem ser compreendidas, apenas respeitadas. E quem vive ali entende cedo que coragem não é enfrentar o desconhecido, é saber a hora de recuar. Porque o interior guarda muito mais do que plantações e estradas de terra. Ele guarda presenças antigas, silenciosas, atentas. E enquanto houver alguém disposto a ignorar os avisos, essas histórias continuarão nascendo. Sempre à noite, sempre longe dos olhos curiosos, sempre esperando o próximo que ache que já viu de tudo. No interior, há também quem diga que certas pessoas nascem com o olho aberto. São aquelas que percebem antes, sentem antes, sonham antes. Normalmente são crianças ou idosos. Uma senhora muito antiga da região dizia que, quando o vento mudava de repente dentro de casa, alguém tinha acabado de atravessar o lugar. Não entrar. Atravessar. Certa noite, enquanto costurava perto da lamparina, o vento passou gelado por trás dela. A chama quase apagou. Ela largou a agulha e disse em voz alta: "Aqui não." O vento cessou na mesma hora. Na manhã seguinte, soube-se que um vizinho havia morrido durante a madrugada.
A casa dela ficava exatamente no caminho entre a antiga estrada e o cemitério. Existem também histórias de ranchos onde ninguém consegue dormir direito, não por barulho, mas por sensação. Uma família passou a acordar sempre no mesmo horário, pouco antes das 3 da manhã. Todos ao mesmo tempo. Não havia sonho. Não havia ruído. Era como se alguém tivesse chamado por dentro. Depois de semanas assim, o pai resolveu vigiar acordado. Sentou-se na sala, em silêncio. Pouco depois do horário de sempre, viu algo cruzar o corredor. Não era sombra. Não era luz. Era uma ausência. Como se o ar tivesse sido apagado por um instante. No dia seguinte mudaram-se da casa. Nunca mais dormiram ali. No interior, fala-se muito dos espelhos à noite. Os mais velhos diziam para não encarar espelho depois que escurece. Uma moça ignorou. Costumava se arrumar tarde, em frente ao espelho antigo do quarto. Certa noite, percebeu que sua imagem demorava a acompanhar o movimento. Como se estivesse atrasada. Piscou. A imagem voltou ao normal. Mas depois disso começou a ter a sensação de que alguém a observava quando estava sozinha. O espelho foi coberto com pano. Os pesadelos cessaram. Existem histórias de quem ouviu passos no telhado. Passos lentos, pesados, como se algo andasse de um lado a outro. Um homem subiu para ver. Não havia marcas, nenhum sinal. Na noite seguinte, os passos voltaram, mais próximos da beirada. Ele ouviu uma respiração forte, logo acima da cabeça. Desceu sem olhar. Nunca mais subiu naquele telhado. No interior também se fala das sombras que entram antes da pessoa. A sombra cruza a porta, o corpo vem depois. Uma mulher viu isso acontecer com o próprio marido. A sombra dele entrou na sala. Alguns segundos depois, ele entrou. Ela nunca contou para ele. Pouco tempo depois, ele adoeceu e morreu sem diagnóstico claro. Algumas histórias não são contadas para proteger quem ainda vive. Há relatos de crianças que dizem lembrar de lugares onde nunca estiveram. Descrevem casas antigas, caminhos que não existem mais, nomes que ninguém reconhece. Os pais escutam em silêncio. Os avós mudam de assunto. Porque, às vezes, a criança não está inventando, está lembrando. No interior, aprende-se que o mundo é maior do que parece, que existem camadas, e que nem todas se misturam bem. Quando uma camada encosta na outra, algo acontece. Um susto, uma perda, uma marca invisível. Por isso, certas perguntas não são feitas, certos lugares não são visitados, certas histórias só são contadas a meia voz. A roça não é só terra, mato e silêncio. Ela é passagem, ela é memória, ela é aviso. E quem vive ali sabe, nem todo perigo corre. Alguns apenas observam, esperando que alguém esqueça as regras antigas. Quando isso acontece, a roça cobra. E cobra sem pressa, porque no interior, o tempo não apaga nada. No interior, existem noites em que o ar parece mais grosso, difícil de puxar para dentro do peito. Os mais antigos diziam que, quando isso acontece, é porque o lugar está cheio demais, cheio de lembranças, cheio de presença, cheio do que não foi embora. Havia uma fazenda antiga onde ninguém ficava depois que escurecia, nem o dono, nem os empregados. Durante o dia, tudo parecia normal, mas ao cair da noite, a casa rangia como se estivesse acordando. Não era madeira velha, era ritmo. Um homem resolveu dormir ali para provar que era exagero. Deitou cedo, lampião apagado. Pouco depois da meia-noite, ouviu passos no assoalho. Não vinham de fora. Vinham de dentro. Passos lentos, pesados, atravessando os cômodos. Ele se cobriu inteiro, fingindo dormir. Os passos pararam ao lado da cama. Sentiu o colchão afundar, como se alguém tivesse sentado. O peso era real, o frio também. A coisa não falou, não tocou. Apenas ficou ali, respirando.
Ao amanhecer, o homem saiu sem levar nada. Nunca mais voltou. Disse apenas que aquela casa ainda tinha dono. Em muitas regiões, fala-se das encruzilhadas da roça. Não as de cidade, mas as de estrada de terra, longe de tudo. Os mais velhos sempre ensinaram: não parar, não olhar, não chamar atenção. Um rapaz resolveu desafiar. Parou a moto bem no meio da encruzilhada, riu e gritou para o escuro. O vento veio forte, a moto apagou, e alguém respondeu: não. O rapaz correu empurrando a moto até ligar. Dias depois, começou a ouvir risadas quando ficava sozinho. Sempre à noite, sempre iguais. Nunca mais riu à toa. Há também histórias de quem mexe com coisas antigas sem saber. Uma família encontrou um baú enterrado no quintal. Dentro, objetos velhos, roupas, um espelho rachado. Levaram tudo para dentro de casa. Na mesma noite, ouviram barulho de móveis sendo arrastados, portas batendo, vozes cochichando. O espelho caiu sozinho No dia e quebrou seguinte, de vez. Devolveram tudo ao lugar onde encontraram. Enterraram novamente. Os barulhos cessaram. No interior, aprende-se que nem tudo que é achado quer ser levado. Existem relatos de gente que vê procissões onde não existe igreja. Figuras andando em silêncio, segurando velas que não iluminam. Um senhor contou que viu uma dessas atravessar o pasto. Não tocavam o chão, passavam. No dia seguinte, uma parte da cerca apareceu caída, como se tivesse sido atravessada por muita gente. Nunca consertaram aquela cerca. Há também histórias de pessoas que mudam depois de uma noite só. Um rapaz alegre, falante, voltou diferente de uma pescaria noturna. Não contou o que aconteceu. Só disse que o rio não estava vazio. Nunca mais chegou perto da água depois do pôr do sol. No interior, o rio é respeitado, porque corre, mas também observa. Existem histórias de mulheres que ouviram alguém embalar criança quando não havia bebê na casa. Cantigas antigas, baixas, repetidas. Quando a música parava, vinha o choro. Chamaram benzedeira. Ela disse que aquilo procurava o que tinha perdido. Depois de rezas e promessas, a cantiga cessou. Mas ninguém mais dormiu de janela aberta. Essas histórias não têm final fechado, porque continuam acontecendo. A roça não se livra do passado. Ela convive com ele. Cada cerca, cada árvore velha, cada estrada esquecida carrega algo que não foi dito. E quem vive ali aprende cedo. O medo não é fraqueza. É instinto. Instinto de quem sabe que o invisível anda junto. E quando a noite cai pesada, o melhor a fazer é respeitar o silêncio. Porque no interior, o silêncio nunca está vazio. No interior, existem histórias que só aparecem quando alguém insiste demais. São aquelas que não se oferecem para ser contadas. Elas surgem depois do erro. Os antigos diziam que a roça perdoa a distração, mas não perdoa desrespeito. Havia um casal que comprou uma casa velha, afastada de tudo. Gostaram do silêncio, da ideia de recomeçar. Ignoraram os comentários dos vizinhos. Na primeira semana, nada aconteceu. Na segunda, começaram a ouvir batidas leves nas paredes, sempre à noite. Achavam que era bicho. Até que numa madrugada ouviram passos dentro do quarto. Passos pequenos, lentos. A mulher acendeu a luz, nada. Mas o cheiro era estranho, como terra molhada dentro de casa. Na terceira semana começaram os sonhos. Os dois sonhavam com a mesma coisa. Alguém andando pela casa, abrindo portas, mexendo nos objetos. Não contaram um ao outro no começo. Quando perceberam que os sonhos eram iguais, decidiram ir embora. Na última noite antes da mudança, ouviram algo arrastar no corredor. Pesado, demorado. De manhã, encontraram marcas no chão, como se algo tivesse sido puxado até a porta da frente. Saíram sem olhar para trás. No interior,
Também existem histórias sobre gente que não gosta de ser vista. Um homem costumava passar todos os dias pela mesma estrada de terra, sempre no mesmo horário. Certa manhã, percebeu alguém parado perto da cerca. Uma figura alta, imóvel, olhando para o nada. Passou sem dar atenção. No dia seguinte, a figura estava no mesmo lugar. No terceiro dia também. No quarto dia, resolveu olhar melhor. A figura não tinha rosto, não era escuridão, era ausência. O homem acelerou o passo e nunca mais passou por ali. Mudou o caminho, mesmo sendo mais longo. Disse que aquilo estava esperando alguém perceber. Há também histórias de vozes que vêm do fundo da água. Um grupo de rapazes foi pescar à noite, ignorando os avisos. Riram, beberam, fizeram barulho. Em certo momento, ouviram alguém chamar pelo nome de um deles, vindo do rio. A voz era clara. O rapaz se aproximou da margem. Os outros tentaram segurar. Ele disse apenas: "É alguém conhecido." Nunca entrou na água, mas caiu para a frente como se tivesse sido puxado. Conseguiram segurar pelo braço. Depois disso, ele ficou em silêncio por dias. Disse que o rio sabia o nome dele. Nunca mais voltou ali. No interior, aprende-se que existem nomes que não devem ser chamados em certos lugares. E que ouvir o próprio nome não é sempre um chamado bom. Há relatos de pessoas que sentem mãos tocar o ombro quando estão sozinhas. Não empurram, não apertam, apenas tocam. Uma mulher contou que isso acontecia sempre que ela ficava parada, pensando demais, como se alguém quisesse que ela seguisse em frente. Mas certa noite, o toque veio forte demais. Ela caiu. No chão, sentiu como se alguém estivesse muito próximo do rosto dela, respirando. Levantou e correu. Nunca mais ficou sozinha naquele lugar. No interior também se fala das promessas quebradas. Um homem fez promessa antiga para se livrar de um problema grave. Foi atendido, mas nunca cumpriu. Anos depois, começou a ter azar em tudo: trabalho, saúde, família. Sonhava com alguém parado na porteira, esperando. Quando cumpriu a promessa, tudo cessou. Os mais velhos dizem que o que é prometido é cobrado. Existem histórias de trilhas que não aceitam pressa. Quem anda rápido demais se perde. Uma mulher contou que tentou cortar caminho pelo mato ao anoitecer. Andou poucos minutos e sentiu que estava andando em círculo. As árvores pareciam as mesmas. O cheiro, igual. Sentou no chão e começou a rezar. Quando levantou, estava na beira da estrada. Para ela, tinham-se passado minutos. Para a família, horas. Depois disso, nunca mais cortou caminho. No interior, aprende-se que nem todo atalho leva mais rápido. Alguns levam para longe demais. Essas histórias não aparecem em livros. Não são estudadas. Não são explicadas. Elas vivem na prática, na perda, no susto. Vivem na certeza silenciosa de quem sabe que nem tudo pode ser desafiado. A roça observa. A roça lembra. A roça responde. E quem vive ali entende cedo que sobreviver não é vencer o medo. É caminhar com ele, respeitando os limites que não aparecem no mapa. Porque no interior, o invisível não é raro, é cotidiano, e ele nunca anda sozinho. No interior, há também histórias que ninguém confirma, mas ninguém nega. São aquelas que todo mundo ouviu falar, mas ninguém admite ter visto. Como a do homem que apareceu numa madrugada pedindo ajuda na porteira de várias casas. Sempre o mesmo pedido. Sempre a mesma roupa. Sempre o mesmo rosto cansado. Quem abriu a porta dizia que ele parecia real demais para ser imaginação. Falava baixo, educado. Pedia apenas um copo d'água. Quando a pessoa virava para pegar a água, ao voltar, não havia mais ninguém. Na manhã seguinte, descobriram que aquele homem havia morrido anos antes, justamente numa estrada próxima dali. Depois disso,
Ninguém mais abriu porta de madrugada, nem para pedido, nem para reza. No interior, aprende-se cedo que a noite não pede favor. Ela testa. Há também histórias de relógios que param sozinhos. Uma família percebeu que o relógio da parede sempre parava no mesmo horário. 13h20. Trocaram pilha. Trocaram relógio. Nada adiantava. Sempre parava naquele horário. Até o dia em que uma tia antiga contou que aquele era o horário exato em que um parente tinha falecido naquela casa, muitos anos antes. Depois que fizeram uma reza simples, o relógio nunca mais parou. No interior, o tempo não esquece. Existem relatos de casas onde as fotografias caem sozinhas da parede. Sempre as mesmas. Uma mulher contou que a foto do pai caía toda vez que ela brigava com alguém da família. Não importava o prego, não importava o lugar. Quando ela se ajoelhava e pedia proteção, a foto permanecia. Algumas presenças não assustam, elas cuidam. Outras apenas observam. Há também histórias de quem sentiu cheiro de comida sendo feita à noite, sem ninguém na cozinha. Cheiro de café, de bolo, de comida simples. Uma senhora dizia que sentia isso sempre que estava triste demais, como se alguém quisesse lembrar que ela não estava sozinha. Quando a tristeza passava, o cheiro sumia. No interior, nem toda presença é ruim, mas todas exigem respeito. Há relatos de quem ouviu alguém varrer o quintal antes do amanhecer, vassoura indo e voltando, firme. Quando o dia clareava, o quintal estava limpo. Depois que a casa foi vendida, o som nunca mais foi ouvido. Talvez algumas presenças fiquem ligadas ao lugar. Outras, as pessoas. Existem histórias de gente que sentiu o próprio nome ser chamado, com voz de criança. Uma voz que não pedia ajuda, chamava para brincar. Quem ouviu disse que o corpo gelou, que o instinto mandou correr. Os mais velhos sempre avisaram. Nem tudo que chama quer companhia. No interior, o medo não vem sempre como pavor. Às vezes vem como convite, e é isso que o torna perigoso. Há histórias de pessoas que passaram a ouvir passos acompanhando os seus, mas só quando estavam sozinhas. Se paravam, os passos paravam. Se corriam, os passos corriam. Nunca ultrapassavam. Nunca ficavam para trás. Apenas acompanhavam. Com o tempo, os passos cessaram. Mas a sensação de estar sendo seguido nunca foi embora. No interior, também se fala dos sonhos que não são sonhos. Gente que acorda sabendo de coisas que não viveu, que sonha com acontecimentos que se confirmam depois. Os antigos diziam que isso não era dom, era aviso. Quem aprende a ouvir se protege, quem ignora se perde. Essas histórias continuam sendo contadas porque continuam acontecendo. Não da mesma forma, não com as mesmas pessoas, mas sempre no mesmo silêncio. A roça não muda, ela apenas espera. Espera alguém esquecer os avisos antigos. Espera alguém rir do que não entende. Espera alguém atravessar o limite invisível. E quando isso acontece, a história recomeça. Com outro nome, outro rosto. Outro susto. Mas o mesmo medo antigo, aquele que não grita, não corre, não ameaça, apenas fica. No interior existe um tipo de medo que não aparece na hora. Ele vem depois, quando tudo já passou, ou parece ter passado. Há histórias de gente que só percebeu que algo estava errado dias depois, como o homem que voltou da roça e encontrou a porta de casa aberta. Nada fora do lugar. Nada roubado. Fechou a porta, fez café, sentou. Foi só quando olhou para a mesa que percebeu. Havia uma xícara a mais. Não estava usada, mas não era dele. A xícara ficou ali por semanas. Ninguém teve coragem de tocar. Até o dia em que simplesmente desapareceu. No interior, aprende-se que nem tudo deixa rastro. Algumas coisas apenas passam.
Há também histórias de animais que agem diferente antes de algo acontecer. Cães que se recusam a entrar em certos cômodos. Gatos que encaram o vazio com o corpo todo enrijecido. Galos que cantam fora de hora. Uma família contou que sempre que o cachorro começava a chorar à noite, alguém adoecia na casa dias depois. Quando o cachorro morreu, o silêncio ficou pesado demais. Existem relatos de pessoas que ouviram alguém chamar do lado de fora, mas reconheceram a própria voz. Quem ouviu disse que o som vinha de longe e de perto ao mesmo tempo. Nunca responderam. Os mais velhos dizem que responder é aceitar conversa. E nem toda conversa tem fim. No interior, também há histórias de objetos que mudam de lugar. Uma mulher jurava que deixava a Bíblia sempre aberta na mesma página. Toda manhã, ela aparecia fechada. Um dia, resolveu marcar a página. Na manhã seguinte, o marcador estava no chão. Ela parou de insistir. Existem histórias de casas que não gostam de reforma, gente que tentou quebrar parede e passou mal, outros que ouviram batidas de dentro da casa enquanto trabalhavam. Uma família desistiu de reformar depois que todas as ferramentas começaram a sumir e reaparecer em lugares estranhos. A casa ficou como estava, e em paz. No interior, aprende-se que algumas coisas não querem ser mudadas. Elas querem ser respeitadas. Há também histórias de estradas que andam. Um caminhoneiro contou que passou pela mesma curva 3 vezes seguidas, mesmo seguindo reto. Só conseguiu sair quando parou o veículo e fez uma oração curta, daquelas aprendidas na infância. Depois disso, a estrada seguiu normal. Nunca mais passou por ali à noite. No interior, oração não é só fé. É orientação. Existem histórias de pessoas que sentiram um peso no peito ao atravessar certos lugares, sem dor, sem falta de ar. Um aviso silencioso. Quem respeitou, passou bem. Quem ignorou, se perdeu, ou voltou diferente. Há relatos de gente que voltou calada demais, assustada demais, atenta demais, como se tivesse visto algo que não queria lembrar. No interior também se fala dos bancos vazios. Uma senhora disse que sempre deixava uma cadeira extra na varanda à noite, não para visita, mas por respeito. Quando não deixava, o vento batia forte demais. Quando deixava, a noite ficava calma. Talvez algumas presenças só queiram ser reconhecidas, não convidadas, reconhecidas. Há histórias de quem ouviu alguém sentar ao lado na escuridão, sem peso, sem som, apenas a sensação. E quando acendeu a luz, o lugar estava vazio, mas o frio permaneceu. Essas histórias atravessam gerações porque não dependem do tempo. Elas dependem do esquecimento humano. Cada geração acha que sabe mais, que já viu de tudo, até o dia em que escuta algo atrás de si e percebe que não está sozinha. No interior, o medo não corre atrás. Ele anda junto. E quando você percebe, já está tarde demais para fingir que não sentiu. A roça continua ali, antiga, paciente, esperando o próximo passo errado.